Antônio Pavese Neto, dada a impossibilidade humana de aprender totalmente o referente, o verdadeiro conhecimento seria uma intensa busca de conhecer ou referência em detrimento de permanecer apenas no discurso, sem sombra de dúvida. Se você não salta do discurso para o referente, você entendeu apenas palavras. Ou seja, você não entendeu nada. Quer dizer, a busca do referente é o principal. No caso, se a coisa tem uma referência a fatos, bom, você pode saltar do discurso para os fatos mediante o acesso a outras vias de conhecimento desses fatos, por exemplo, testemunho, documento, etc, etc. Mas se não tem nada disso, você precisa usar a imaginação. E ver se é a imaginação do possível ou do impossível. Veja, vou contar, eu já contei essa história. Uma vez eu cheguei em casa e estava o Gugu, ele tinha o quê? Uns 5, 6 anos. Ele estava escrevendo um papelzinho. Eu falei, Gugu, o que você está fazendo aí? Estou fazendo uma lista de super-heróis. Para quê? Ele disse, para separar os possíveis dos impossíveis. Você veja, ele tinha o mesmo instinto do pai dele, né? Apego à realidade para não deixar cair em besteira, né? Quando eu era pequeno, eu fazia a mesma coisa. Essa história é impossível. Dessa história de, por exemplo, ficção científica, eu só gostava do Homem de Borracha, porque o Homem de Borracha era gozação. Os outros, né? História de extraplanetário, não, isso não vai acontecer, por que eu vou me preocupar com isso? Né? Como é que eu vou sentir o drama de uma coisa que não vai acontecer de jeito nenhum? Quer dizer, eu já estou me emocionando com besteira, né? É exatamente isso, você se emocionar com besteira é o que transforma você em imbecil. Você tem que usar, por exemplo, histórias de guerra. Quantas histórias de guerra você viu? Quantas situações de guerra você conhece? As situações ali são milhares. Você vai precisar usar muita imaginação para chegar a entender realmente qual é o drama, do que está se passando ali. Não é isso? Você acha, por exemplo, que as pessoas que estão, os soldados que estão num fronte, você acha que eles estão entendendo a situação? Eles não estão sabendo nada. Eles mal têm informação do que está acontecendo ali, com o seu pelotão. Agora, o que os generais estão decidindo lá na capital? Quer dizer, você está passando por um sofrimento que você não tem a menor ideia de quais são as causas dele. Quer dizer, você não está sofrendo só, você está perdido. Né? Isso quer dizer que você imaginar uma situação de guerra é extremamente difícil. Né? Por esses dias eu estava estudando a história do Knut Hamsun, romancista norueguês. Era um gênio, um monstro de genialidade literária. Né? Inúmeras situações que ele conseguia inventar. Né? Eu estava lendo a história dele, uma história em que a história de um menino, parece a vida do menino e ao mesmo tempo as fantasias, o que ele imagina quanto vai ser o futuro dele. Então ele mistura a realidade da vida do menino com a narrativa imaginária que o menino está inventando. Mistura de tal maneira que você não sabe mais o que é uma e o que é outra. Mas isso é incrível. Né? Quer dizer, tem a imaginação e tem a imaginação da imaginação. E ele fez muitas coisas maravilhosas. Né? E quando chega no tempo da década de 30, ele adere ao nazismo. Ele diz, mas como é que um homem tão inteligente faz uma besteira dessa? Quer dizer, ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele era bom para imaginar situações humanas de indivíduos humanos. Mas entre nações ele não conseguia. Ele achava, por exemplo, ele tinha um interventor alemão ali na Noruega que mandava torturar as pessoas, mandava os negros para campo de concentração, etc. Ele achava que tudo isso era só esse sujeito que fazia e que o Hitler não sabia de nada disso. Então ele achava, eu vou lá contar para o Führer o que esse cara está fazendo, o Führer vai demitir. Chegou lá falar com o Führer nem entendeu que raio de coisa ele estava falando. Quer dizer, ele não tinha imaginação certa para isso, ele não tinha treinamento, ele tinha imaginação psicológica para tratar de seres humanos, mas entre as forças políticas ele não conseguia raciocinar. Então, eu não considero que ele fosse um cara culpado, que fosse mau. Não, ele simplesmente se meteu num assunto que transcendia a esfera da imaginação dele. Não é isso? No fim, foi condenado, mas não foi preso, foi só multado um montão de dinheiro e ainda diminuíram a multa. Quer dizer, não pagou muito pelo crime. Mas quando ele foi condenado, ele era muito velho, já tinha 89 anos, já está gagá completamente. Né? Eu nem sei se ele entendeu direito o que passou com ele. Mas tem uma biografia dele que relata lá com minúcias a conversa dele com o Führer. Né? Ele, quando começou a entender mais ou menos o que estava se passando na conversa, ele começou a chorar. Porque ele viu que tudo que ele estava falando era inútil. Né?
Mas mesmo assim ele ainda queria acreditar na boa intenção do Hitler, mas não conseguia mais. O Hitler disse, não, pode deixar, quando terminar a guerra nós demitimos esse cara. Eu disse, bom, mas então ele vai continuar fazendo maldade até o fim da guerra. E o Hitler não está nele. Além disso, o que esse alemão estava fazendo na Noruega, o Hitler estava fazendo muito pior na Alemanha. Né? Então vamos lá. Renato Almeida. Uma das aplicações da dramaturgia para fins de guerra psicológica é uma ação de framing contra Pio XII, feita pela NKVD de Stalin, com a peça O Vigário, na verdade, sempre o Vigário. O Rolf Hochschild insinuava que Pio XII era o Papa de Hitler. Eu assisti essa peça na época, ela me impressionou muito. Eu assisti a peça, é claro que a peça contra o Papa, imediatamente o teatro brasileiro já encenou, né? E também houve uma edição nacional, eu li e assisti a peça. Né? No caso, o referente eram fatos históricos reais, quer dizer, você tinha que ter acesso, né, aos documentos. E tão logo eu fui investigar os documentos, eu vi o seguinte, quer dizer, que dos estadistas da época, o único que reclamou contra a matança dos judeus foi o Pio XII. Os outros não disseram nada. Né? Na época, Golda Meir veio nos Estados Unidos recolher dinheiro para ajudar os fugitivos judeus. Ninguém acreditava no que ela estava falando. A grande mídia, ninguém acreditou nisso aí. O Pio XII foi um dos primeiros que acreditaram, os primeiros que reclamaram e os primeiros que ajudaram os judeus fugitivos. Espalhou falso certificado de batismo de monte para os judeus. Né? Um monte deles foram parar no Brasil. Né? Então a história era exatamente o contrário. Passa alguns anos, aparece o livro de um rabino, aqui esqueci o nome do rabino, contando a verdadeira história do Pio XII. Falou, bom, então, claro, você está ali, você está sentindo emoções baseadas numa mentira histórica, evidentemente. Mas, então, o cara que faz isso, ele sabe que ele está te induzindo a ter emoções reais em face de histórias que são mentirosas e que são apresentadas não como obra de imaginação, mas sim como realidade histórica. Então, isso aí faz um mal desgraçado. Não é isso? Tem um grupo de cinema e gastronomia em Minas Gerais. Em geral, a gente cozinha um menu relacionado ao filme. Gostaria de indicar para fazermos em grupo. Agora, eu não imagino como é que você vai fazer. Eu ponho aqui o Vampiro do Düsseldorf. Né? Que comida você vai fazer? Bife mal passado. Bife mal passado. Bom, gente, por hoje é isso aí. Tá bom?